Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui no intuito de dar a escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração, irmãos, para que possamos dar continuidade a este trabalho. Soberano Deus, bendito Pai, Pai querido, Pai santo, Deus soberano, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor. Senhor Deus, praticando a tua obra, Senhor Deus, ensinando e aprendendo a tua palavra, Pai. Senhor Deus, abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, através desse vídeo, meu Senhor Deus, os teus ensinamentos. Senhor Deus, frutifica, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus, como assim é a tua vontade. Senhor da glória, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. E, Senhor Deus, te peço, meu Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, Senhor Deus, para que eles possam, meu Senhor Deus, também, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, mais ainda do que eu. Por favor, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, é uma satisfação estarmos aqui para fazermos a obra de Deus, certo? Estamos aqui, meu nome é Alexandre, para quem não me conhece, sou diácono ali da igreja Assembleia de Deus, Parque São Salvador. O meu pastor é o pastor Nilton Moura Freitas, pastor presidente do Ministério Fortaleza, certo? É uma satisfação muito grande, meus irmãos, receber esta oportunidade. É uma coisa nova para mim, falar através de vídeos, mas eu estou muito alegre e quero também fazer o meu melhor, ok? A gente congrega ali no Parque São Salvador, no bairro da Serrinha, na rua Cônego de Lima, Sucupira, no número 1318, certo? Você que está ouvindo esse vídeo é o nosso convidado para cultuar conosco ali na nossa igreja, ok? A gente vai passar aqui, amados irmãos, a lição de número 2 da revista do segundo trimestre, certo? De 2020. Nós estamos aqui com o título da lição, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A gente, irmãos, gostamos muito de estudar a palavra de Deus, e esta revista está sendo uma bênção, né, na minha vida, e eu creio que vai ser também na sua, irmãos, porque quanto mais nós estudamos, né, mais a gente aprendemos e mais a gente quer compartilhar a palavra de Deus, né, a verdade que vem da parte de Deus, certo? Creio eu que o professor da lição passada, ele teve, né, a oportunidade de falar para os irmãos a primeira lição, onde ensinou ali a respeito da igreja de Éfeso, né, do apóstolo Paulo, que escreveu a igreja, certo? E hoje nós vamos falar um pouco das bênçãos espirituais, né, que está em Cristo Jesus. E é uma lição, irmãos, maravilhosa. Eu espero em Deus mesmo, a minha oração é para que você possa aprender junto comigo a lição de hoje, amém? Repetindo aqui, irmãos, o título da lição é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, certo? O texto áureo vai dizer o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Deus, ele nos abençoou, né, com todas as bênçãos espirituais, certo? Você que busca, né, da parte de Deus, certo, as bênçãos espirituais, você com certeza foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, né? A igreja, a nossa igreja, a igreja de Deus, certo? A igreja universal, aquela igreja invisível, né? Ela é uma igreja abençoada, né? Por quê? Porque ela é carregada, né, com o poder de Deus, né, com os dons, certo? Com a sabedoria, né, com a ciência, certo? Tudo isso, né, a igreja é abençoada. Deus não deixou faltar nada para a igreja. Se está faltando para você hoje, né, você busque, né, procure ali em oração, em jejum, né, se aproximar mais de Deus, compreender a palavra do Senhor, e com certeza, né, Tiago até falou certo dia, o apóstolo lá, né, o irmão do Senhor Jesus, que se você quiser sabedoria, peça a Deus que lhe dá de bom grado, amém? Irmãos, o texto Verdade Prática vai dizer assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo,
para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, né? Antes da fundação do mundo, certo? Deus nos elegeu. Ele elegeu a mim? Não, elegeu a igreja do Senhor, né? Porque nós somos eleitos em Cristo Jesus, certo? Não é o irmão Alexandre, né? Que é ali a última bolacha do pacote, eu sou eleito, certo? Não é assim que funciona. Deus elege quem? A igreja, através de quem? De Cristo Jesus, certo? Se nós estamos em Cristo Jesus, certo? A igreja, ela é eleita, de fato está na Bíblia, né? E é assim que aprendemos e é assim que devemos ensinar, certo? O texto bíblico em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, 9 a 14. Se os irmãos tiverem aí uma Bíblia do lado, dê uma passada e uma lida, certo? Para que os irmãos possam aí meditar nessas palavras, irmãos, porque são palavras abençoadas, vai falar das bênçãos espirituais, certo? Eu não vou ler porque eu quero correr aqui com o vídeo para não ficar muito esticado para os irmãos. Os irmãos entendem, né? Compreendem em nome de Jesus, certo? Irmãos, a introdução vai dizer o seguinte, certo? Vamos correr aqui para a introdução. Quero deixar aqui a paz do Senhor, né? Para os irmãos ali da nossa congregação, certo? Os irmãos ali da escola bíblica, certo? Dizer que estou com muita saudade, né? De estar dando aula na sala de aula, certo? Tem as perguntas, né? Os irmãos sabem que eu gosto de pergunta, mas enfim, né, irmão? Estamos aqui passando por essas épocas, né? Época importante, irmão, né? A epidemia, certo? A quarentena. E isso, irmãos, é para o crente, né? Para o cristão, ele ficar de orelha em pé, né? Vigilante, porque isso aí é um acontecimento mundial, certo? Se é mundial, irmão, nós temos que ficar olhando, porque nós estamos esperando por quem? Por Jesus Cristo, certo? Que ele arrebate a igreja, né? Para que possamos o que, né, irmão? Sermos remidos, né, pelo sangue do Cordeiro, ter ali, irmão, a posição, estar de pé diante de Deus, né? Passar ali pelo reino milenar, certo? E reinar junto com Deus 1000 anos, né? Junto com o Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, para você passar por isso, vocês têm que estar vigilantes, não pode ficar desapercebido, certo? Ainda mais diante de um acontecimento desse, né? Irmãos, vamos aqui para a introdução, em nome de Jesus Cristo. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e a misericórdia para com todos os pecadores, né? Irmãos, a gente vai entender aqui nessa introdução, né? É o que a gente vai ver na lição, certo? No decorrer da lição. A introdução está nos mostrando o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos entender no decorrer da lição, certo? É muito bom aqui, irmãos, a gente enfatizar, certo? Nessa introdução, que temos que bem dizer o nome de Deus, certo? Não deixamos, irmão, de aprender, né? Que temos que sempre bem dizer o nome de Deus. O apóstolo Paulo, sempre quando começava as suas cartas, ali no versículo 3, ele vai dizer: dou graças a Deus, né, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? Né? Porque ele sabia a importância do reconhecimento, né? A gratidão é isso, irmãos, é reconhecer quem é o nosso Deus, certo? Então, irmãos, a gente tem que bem dizer o nome do Senhor, amém? Isso, irmãos, é maravilhoso, certo? Você bem dizer o nome de Deus. Também vamos aprender o que, irmãos, né? A respeito das bênçãos que Deus, né, deu através do Senhor Jesus Cristo, certo? Vamos saber dos louvores, né, que Paulo aqui faz aqui, um louvor a Deus, certo? Bem dizendo o nome de Deus, e como é importante também nós, né, a igreja do Senhor, bem dizer o nome do Senhor, certo? Vamos correr aqui. A nova posição em Cristo, ok? Vamos ler aqui. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, certo? Nós estávamos condenados, né? Eu e você jamais poderíamos, pela nossa própria força, evitar o pecado, né?
deixar de amar o pecado e amar a Deus, certo? Mas através de Cristo Jesus, né? Através do Espírito Santo de Deus, nós tivemos aqui essa condição, certo? Não pense, irmão, não se engane, né? Que o ímpio lá fora, né? Fora da igreja, do convívio dos irmãos, né? Fora do temor de Deus, ele vai negar o pecado, não. Porque ele não nega, não, certo? Vamos continuar aqui, a doxicologia, né? Vamos já ver o que é isso, que palavra é, certo? Após expor os versículos da abertura da epístola, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, né? Está escrito lá em 1, né? Efésios, do capítulo 3 a 14. Irmãos, leia o livro de Efésios, certo? É um livro abençoado, irmãos, viu? Nós estamos meditando aqui nesses 12 versículos do capítulo 1 até o versículo 14, do 3 ao 14, certo? Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição da seguinte refrão, né? Para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Estão lá no versículo 12 e 14. Aquele qual devemos adorar está identificado na expressão Deus Pai de Jesus Cristo, uma clara referência da Santíssima Trindade, com ênfase na natureza de Jesus, né, o seu Filho, certo? Então, irmãos, né, essa adoração, certo? Doxicologia, ele vai dizer o que é a glorificação, certo, de Deus, o hino de louvor a Deus. Essa palavra, né, ela é usada para isso, né, para dizer que é um hino de louvor a Deus. Então Paulo ali nesses trechos, né, ele vai fazer essa doxicologia, ele vai escrever esse hino, certo, adorando o Senhor dos Exércitos, né, o Deus Todo-Poderoso, certo? A gente, irmão, né, nós, a igreja, certo, a gente temos esse costume, irmão, de estar sempre bem dizendo, né, por causa de quê? Do Espírito Santo de Deus que habita em nós, é claro, né? Vamos ver aqui, irmãos, que é o que o salmista diz assim, no versículo, Salmo 68, né, do versículo 19, diz assim: bendito seja o Senhor, que de dia e de dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Você já glorificou o nome de Deus hoje, né? Já deu, né, aí, né, já bendizeu o nome de Deus hoje, quando você acordou, né, quando você dorme. Isso é muito importante, irmão, para a igreja, porque a gente aprendendo, né, como fazer através da palavra de Deus, nós aprendemos, irmãos, a servir melhor ao Senhor, certo? Não tenha dúvida disso. Vamos aqui, irmão, o texto também fala aqui a respeito, né? Deus Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho, certo? Irmãos, a Trindade, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele está em toda a palavra de Deus, certo? De Gênesis a Apocalipse. Só que, porém, a gente pode enfatizar, certo? Deus no Velho Testamento, né? A ação de Deus, Deus agindo, né, através dos profetas, através de Moisés, certo? Conversando com Abraão. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Mas não é por causa disso que o Filho e o Espírito Santo também não estavam lá, certo? Já o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos enfatizar onde, né? No Novo Testamento, certo? Por quê? Porque ele veio, né? A Bíblia diz que Deus enviou, né, o seu Filho, o seu único Filho. Então, ele está lá no Novo Testamento, né, tendo lá sua missão, certo? Mas não quer dizer que ele não esteja hoje também atuando, certo? A verdade, ele está à destra de Deus, a Bíblia diz, né? Também temos a questão aqui, irmãos, também falando aqui para os irmãos, a questão do Espírito Santo, né, que está o quê? Atuando hoje na igreja, né? Enfatizamos isso, porque ele, irmãos, aqui está atuando diretamente com a igreja, certo? Vamos já entender um pouquinho sobre isso, amém? Vamos aqui continuar. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso,
certo? Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, né? Ser santo, irmão, separado para Deus, é uma bênção do alto, viu? Porque nós somos ali propriedade, né, particular de Deus, né, a serviço do Senhor para realizar as boas obras, certo? Outra bênção aqui que ele diz, irmãos, olha só, predestinou, né, para sermos filhos, certo? Nós, irmãos, éramos criatura de Deus, certo? Mas a partir do momento, através do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser o que? Chamados filhos de Deus, amém? Nós somos o que também aqui, irmão, certo? Nos fez agradáveis para si, né? Remiu-nos pelo seu sangue de Cristo, certo? Jamais, irmãos, o pecado que habitava em nós poderia, né, ser desfeito de outra maneira, certo? Foi através do sangue de Jesus Cristo que nós, né, fomos ali purificados, certo? Fomos limpos, lavados, né? E continuamos sendo lavados através da palavra do Senhor, certo? Fomos o que também aqui, está dizendo aqui, ó, ele acolheu por sua vontade redentora, né? Ele também revelou-nos a palavra da verdade, certo? É através do Espírito Santo de Deus, né? Nós buscamos, mas Ele é quem revela, certo? Se Ele não quiser revelar, você pode ler a Bíblia completa várias vezes, vai ser apenas um livro de história, amém? Mas se você ler, né, com temor, com humildade, né, buscando o Senhor, Deus vai lhe revelar, irmãos, né? Você vai saber do que você precisa para que dar continuidade, né, na sua fé, na sua santificação a Deus, certo? Vai dizer o que também aqui, irmão, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, certo? Essa aqui, irmão, é uma promessa que já está ocorrendo, viu? Né? Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, vamos saber isso daqui a pouco no decorrer da lição, amém? Ainda garantiu a validade da promessa, certo? Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo que garante, né? O Filho realizou e o Espírito Santo, né, é o penhor e nos garante hoje, certo? Daqui a pouco também vamos ver um pouco sobre isso. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus, né? Tudo finaliza aí, certo? Bendito, né, seja o nome do Senhor, porque Ele realiza grandes obras na nossa vida. Vamos aqui, irmãos, agora para a lição, o ponto 3, certo? A nova condição, né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, né? Vai estar em João 3, Hebreus, né? Relaciona-se ainda com a nossa experiência da convenção a Ele, né? O que aqui 2 Coríntios diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? O cristão, irmão, quando ele é a nova criatura, ele está ali, né? Procurando fazer algo que agrade ao Senhor, certo? Jamais ele vai ter o desejo de continuar a fazer o que ele fazia antes na velha criatura, né? Por quê? Porque agora ele é a nova criatura. Não dá, irmão, nem para explicar como é que isso acontece, certo? Como é que vem essa vontade de servir a Deus. A única garantia que nós temos de dizer o que é através do Espírito Santo de Deus, né? Ele fala até nos textos, né? Outros textos, outro contexto, que, né, quem pecava não peque mais, quem roubava não roube mais, né? Você que era adúltero não adultera mais, certo? Você que era homicida não mata mais ninguém. Por quê? Porque essa vontade, agora você saiu dessas correntes do pecado, né? E teve a liberdade através do Espírito Santo de Deus, certo? Então isso é uma bênção na nossa vida, viu, irmãos? Muitos viciados, né, saíram dos seus vícios, certo? Muitos homicidas, muita gente mesmo do crime se converteu, né, e conseguiu ser essa nova criatura, né? E isso também de nós, cada um tem um testemunho particular, né, de que Deus abençoou, né, irmão, nossas vidas, né, nos fez novas criaturas, amém? Vamos dar continuidade. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, né? Adão, escravizada pelo pecado, é o que vai falar lá em Romanos, capítulo 5, do 11 ao 15, certo? Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5,8. Portanto, nossa posição, nova posição, é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios divinos dessa redenção, né?
Eu e você que estamos em Cristo Jesus, temos esse privilégio, irmão, de dizer não para o pecado, certo? Através de quê? Através da nossa nova condição, certo? De ser santo, separado para Deus, certo? Isso é maravilhoso, irmão, né? Isso é esplendoroso, né? Querer fazer a vontade de Deus e ser liberto do pecado, certo? Só quem, irmão, já teve um vício, né? E esse vício não era de Deus, que sabe como foi difícil sair por si só, né? Mas através de Deus, né? Da vontade do Pai, a gente estamos o que? Libertos, certo? Quantas pessoas não saíram do mundo da droga, né? Quantas pessoas deixaram o alcoolismo, ok? Quantas pessoas tiveram uma nova vida, né? Uma nova experiência, formaram família. Aqui está uma, né? Uma pessoa que conseguiu o quê, né? Se libertar através de quê? Através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui, irmão, nós terminamos aqui o nosso primeiro ponto, certo? Para a glória de Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui continuar a lição. Agora o ponto 2, certo? O que é que vai falar aqui o ponto 2? Uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Aqui é para refletirmos, né, irmão? Será que nós temos, né, tendo, né, esta vida aqui, né, colocando Cristo, né, no centro da nossa vida, né? Será que Cristo, né, é ali o principal da nossa vida? Vamos ler aqui e meditar um pouco na palavra do Senhor. O ponto 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia, né, de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória, né? Deus projetou a primazia de Cristo, né? Somente Ele, né, irmãos? E através dele, né, podemos ali ser remidos, né, do pecado, certo? Não existe anjo, sacerdote, né? Ninguém, irmão, né, que possa nos levar a Deus, certo? Somente através do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor aí tem a primazia de estar aí na frente, certo? Sendo cabeça da igreja, né? E também cabeça do universo. Vamos já aprender sobre isso também, certo? Aí vai aqui o ponto 1, né? O tópico 1. A revelação do mistério, certo? Que é isso, né? A revelação do mistério. Vamos aprender aqui um pouco. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, né? Sinaliza a revelação de que estava oculta ao santo de Deus. Está lá em Colossenses 1:26, certo? Né? Essas coisas, irmão, esse mistério de Deus, o mistério da palavra, certo? Os cristãos, né? Que a eles são revelados, né? O Senhor Jesus falou a respeito disso, né? Muitas vezes, né? Que ele dizia: olha, a vós é revelado, né? Os mistérios da palavra, né? Do reino, né? A outros não, né? A outros nós comentamos a respeito de parábolas, né? Para quê? Para que eles, né, irmão, que nem falou ali o profeta Isaías, né? Vejam, tenham olhos, mas não consigam ver, tenham ouvido, né, mas não consigam escutar. Nós encontramos gente assim, né, irmão, que tem olho, né, mas não enxerga, né, onde está a situação que está passando, né, e não quer saber de Deus, né? Tem ouvido, mas não consegue entender que Deus as ama, certo? Por causa de quê? Por causa da dureza do coração. Até hoje tem gente assim, certo? Então, irmão, né, nós somos o que? Privilegiados de entender e compreender esses mistérios, certo? Eu e você que servimos a Deus, amém? A igreja do Senhor de Deus, né? Nos 4 cantos da terra. Vamos lá, viu, irmãos? Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta ao santo de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, né? A gente vê ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que? Né? A vida eterna, certo? Tenha a salvação, né, em Cristo Jesus, certo? Então esse mistério aqui, até Jesus Cristo, né, a Bíblia vai dizer que era um mistério, né, para quem, né? Para os religiosos da época, né, que não tinham entendimento, não, né, amoleceram o coração para poder entender, e continuou sendo mistério para eles, né? Mas aqueles que seguiram Jesus, né, acompanharam, né, buscaram, né, compreender, né, esperava pela vinda do Messias,
Então essas pessoas, a elas foram reveladas, certo? Vamos continuar aqui. Essa vontade divina é relatada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, né? Fazer por amor e misericórdia, certo? Isso aqui, irmão, é interessante a gente entender, certo? A respeito de quê? A respeito da vontade de Deus, né? A gente, irmão, né? Estamos descobrindo isso, né? A respeito da salvação, certo? Não é porque nós, irmãos, somos, né? Pessoas especiais, certo? É pela bondade de Deus, né? A Bíblia fala o quê? Que Ele nos amou primeiro, certo? Ele nos amou primeiro, né? Vamos ver aqui, irmão, em Romanos, no capítulo 9, no versículo 15 e 16, vai dizer assim, ó: pois diz Moisés, né? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei, né, misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, né, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, certo? Deus é maravilhoso, viu, irmãos? No versículo 11:32 de Romanos vai dizer o quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, né? Para que com todos usar de misericórdia, certo? Porque pela bondade de Deus, viu, irmãos? Né? Nós fomos ali, né, atraídos, né, pelo pecado de Adão, né, ali pelo sistema pecaminoso, certo? Que veio de lá até os 2000 anos atrás, né, mais ou menos, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ali cessou, certo? Ali, né, você pode, né, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, certo? É o Senhor Jesus, né, o centro de tudo, né? Colossenses aqui 16:20, né? Vamos ler aqui a revista primeiro, irmãos, em nome de Jesus. Vai dizer assim, ó: essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia, né? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, certo? Vamos ver que o que é que diz aqui, né? O Colossenses, o livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 16 ao 20, certo? Vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto, né, os que estão no céu, certo? Tudo isso, irmãos, é por Cristo, né? A gente vê, irmãos, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? E esse mistério, irmãos, né, que nós estamos descobrindo, está sendo revelado à igreja, né? É através do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Através de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? A gente vai descobrir aqui na carta aos Efésios, né? Que mistério é esse, né? É que o Senhor Jesus, ele reconciliou, né? Tudo para ele, né? Se você for perceber, irmãos, existia, né? Existe, né? Os judeus e os gentios, certo? Os judeus, irmão, ele tem assim, um costume de fazer acepção de pessoas, certo? Eles lá são, né, os favoritinhos, certo? E eles lá, irmão, não consideram, né? Ou não consideravam o gentio, né? Que pudesse ter essa fé em Deus, certo? Mas o que é que Cristo veio fazer? O que? Veio reconciliar, certo? Agora a igreja é o que é formada de quê, né? Em Jesus, através dos judeus e dos gentios, né? Qualquer um, irmão, né? Independente do país que more, certo? Da nação que, né, que esteja lá, se ele tem fé, irmão, para crer no Filho de Deus, certo? Ele também pode se agregar a essa igreja, né? Através do Senhor Jesus, certo? Então, irmão, esse mistério, né? Até os dias de hoje, né? Mistério para muita gente. Por quê? Porque muitas pessoas, né? Por falta de entendimento, de conhecimento, de temor de Deus, né? Elas pensam que não podem, né?
que não há perdão, certo? Elas pensam que não há jeito para elas, mas o que o Senhor quer, né? Quer que todos se salvem, né? Quer que as pessoas sejam agregadas a Ele, certo? Isso, irmão, depende, né, de nós, certo? Através do que? Do arrependimento, certo? Nós nos arrependemos e nos aproximamos de Deus, né? E isso é bíblico, irmão, certo? Nosso arrependimento vem em primeiro lugar para se aproximar de Deus, certo? É dizer que está errado, que pecou e que precisa do Salvador. Amém? O tópico 2, irmão, vai falar de que? Da plenitude dos tempos, que é algo também bastante interessante. Vai dizer assim: Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo, né? Então, irmãos, né, o que é convergir, certo? Vamos já ver aqui que convergir é agregar, certo? É reunir. Aí vai dizer aqui, implica dizer que todo o universo, céus e terras, estão submissos à autoridade, né, e soberania de Cristo. Romanos 14, 11, né, vai falar um pouco sobre isso. E 2 Coríntios 10, 5. Vamos ler aqui, irmão. Romanos 8, 14, vai dizer assim: porque está em Cristo, como eu vivo, diz o Senhor, né? Porque está em Cristo, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, né? Então, irmãos, né, cuidemos, certo? Para quê, né? Para fazer isso agora, né, irmãos? Confessar a Deus, certo? Dobrar o joelho diante de Deus, para que naquele grande dia, né, não seja, irmão, né, tarde demais, certo? Porque muitos vão ver, irmão, né, e vão ali se dobrar diante de Deus, certo? Mas não vai ter mais condição, certo? De que? De restauração, certo? Porque a oportunidade é hoje, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos lá aqui continuando, certo? No capítulo aqui de 2 Coríntios 10, 5 vai dizer assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, certo? Aqui, né, o Senhor aqui falando aqui, o Espírito Santo de Deus falando, certo? Que tudo, né, Deus quer agregar tudo, certo? Trazer tudo, né, para a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, certo? Seja, né, ali através da humilhação ou através da exaltação, certo? Vamos aqui, Deus está no controle de tudo e tudo segue como Ele quer, né? Independente de como de como você pense, certo? Isso não vai mudar nada, irmão, certo? Nós somos criatura de Deus, certo? Ele é o Criador. O que é o inteligente, né, da nossa parte é servir a Deus, certo? Como a palavra de Deus manda. Por isso que é bom aprender a palavra para quê? Para servir melhor a Deus, certo? Vai falar aqui também, irmão, da dispensação, né? Ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, certo? Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previente, determinado para que todas as coisas sejam feitas sob o domínio de Cristo, certo? Irmãos, o que é dispensação, né? A dispensação é um tempo, né, que os teólogos, né, os estudiosos separaram, certo? Para que entender aí, irmão, qual é o tempo de Deus, certo? Qual é a plenitude de Deus, né? A gente vai ver ali a inocência, né? A consciência, o governo humano, certo? A promessa, né? Tempo de Abraão ali, a promessa, certo? A lei, a graça, né? E depois vem um reino, certo? Nós estamos no tempo da graça, certo? Não sei até quando, irmão. Está muito perto de passar, né? De uma plenitude para outra, certo? Vamos aqui agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo, certo? Falar a respeito agora do terceiro tópico, é a plenitude dos tempos. Vamos lá. Paulo revela, o apóstolo Paulo, né? Aliás, né, irmãos? Vamos aqui agora, né? Já falamos sobre a plenitude dos tempos, certo? Vamos aqui agora para o louvor da sua glória, certo? Para o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus
e gentios, né? A igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, né, e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, certo? Está lá em Efésios, do capítulo 1, né, versículo do 11 ao 13, vai dizer assim, ó, nele digo, né, vamos aqui ler o Efésios, em nome de Jesus. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, né, sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, né, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, certo? Glória a Deus, né, irmãos? Eu e você somos selados o quê? Com o Espírito Santo da promessa, certo? Ele retifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, né? Isso assinala não somente adorá-lo com as palavras, mas ações também, né? Levar outros a fazer o mesmo, certo? Então, irmão, não é apenas, né, o louvor que sai dos nossos lábios, né? Não é apenas, né, dizer glória a Deus, né, na igreja, né? Não estou dizendo que não deva fazer isso, irmãos, mas também através das ações, certo? Através dos frutos, das boas obras, certo? Vamos ver o que aqui Pedro, aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 vai dizer assim, ó: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam, certo? Eu e você temos o quê? Que fazer boas obras, né? Se alguém caluniar, dê glória a Deus, né, irmão? Se alguém mentir, né, você sendo ali uma pessoa justa, dê glória a Deus, né? Se alguém me perseguir, dê glória a Deus, ore por ela, certo? Esse é o meu e o seu papel como cristão, né? É fazer a vontade de Deus, amém? Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele botou aqui Atos 17, 28, né? Porque nele vivemos, né? E nos movemos e existimos, né, irmão? Já imaginou, irmão, né? Nós pensarmos assim, dessa maneira, né? Todos os dias, né? Nós vivemos e nos movemos e existimos, né? Em Jesus Cristo, né? Certo? Tudo isso é maravilhoso, é um reconhecimento, né? E quando a gente reconhece, nós somos gratos, né? A Deus e reconhecemos que Ele é tudo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Qual é ali o primeiro, né? É o mandamento que Deus deixou, né? É amar a Deus, né? Com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, de maneira que exagerada, certo? De maneira exagerada, assim como Ele também amou nós de tal maneira, certo? De maneira exagerada, nós devemos o que? Retribuir, certo? Tudo isso depositando, né, ali a nossa convicção de que? De que Deus é tudo em todos, amém? Vamos aqui agora, irmãos, né, graças a Deus, ao ponto, né, 3, certo? O Espírito Santo, né, o penhor, certo? Da nossa herança. O que é penhor? É garantia, né? É garantia, né, ali de que você, né, está ali selado com o Espírito Santo, certo? É uma garantia da sua salvação, o Espírito Santo. Vamos já ver um pouquinho a respeito disso aqui, em nome de Jesus. O selo do Espírito Santo, certo? O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? É o que Tito lá diz, Paulo fala aos Tito, né? Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, viu, irmãos? Então, através, né, da ação ali do Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos o que, né, irmãos? Somos selados, certo? Pelo Espírito Santo de Deus, certo? Existe, irmão, né, também umas convergências, certo?
de dizer, né, que o batismo no Espírito Santo, certo, é a mesma coisa de ser selado. Não é, viu, irmãos? O batismo é um revestimento, é outro assunto, certo? Mas só para os irmãos terem entendimento. A partir do momento que você aceita Cristo, você é o que? Selado com o Espírito Santo de Deus, certo? Você ali está ali, né? O Espírito Santo de Deus está na sua vida como garantia, né? De que você pertence a Deus, de que você é propriedade de Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui, em nome de Jesus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade pós-pessoal, certo? Era usado dessa maneira, né? Como é que as pessoas faziam antigamente, né? Nos animais. Elas faziam o que, né? Elas iam lá e selavam para dizer o que? Aquela pessoa ali, ela me pertence, aquele animal ali, ele me pertence, né? Era uma crueldade grande, né, irmão? Mas eles marcavam, certo? O selo, meu irmão, que está em mim e você, é um selo invisível, né? Um selo espiritual, certo? Quem pode ver, né? Quem também é cristão, né? A Bíblia diz, né? Que somente as pessoas espirituais vão entender as coisas espirituais, certo? Quando eu vejo um amado irmão e vejo os frutos, né, que ele produz, nós sabemos o que? Aquela pessoa ali pertence a Deus, porque ela pratica as boas obras, certo? Ela dá testemunho, né, de que serve a Deus, amém? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. O maligno, irmão, não lhe toca, certo? Por isso, irmão, nós não devemos temer, irmão, né? Principalmente nessas épocas agora, certo? O que está acontecendo aí, Deus está no controle, né? Essa quarentena vai passar, e se não passar é porque Jesus vai voltar, amém? Certo? Vamos lá dar continuidade em nome de Jesus Cristo, né? Vamos louvar a Deus aqui, irmãos. Vamos aqui, ó. Usamos também a palavra selados, né? Já falei aqui para fazer a distinção, certo? A respeito do batismo no Espírito Santo, mas não é, né? Batismo é um revestimento, né? É quando você quer ali realizar, né, a obra de Deus. O Senhor vê lá que você está buscando, está trabalhando, aí olha para você e diz assim: rapaz, vamos aqui capacitar esse irmão aqui mais em alguma coisa, né? Para que ele possa, né, irmãos, fazer a obra de Deus, certo? Aí você vai e recebe um dom, certo? Para poder o quê? Para poder trabalhar para o Senhor Jesus, certo? Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? No qual estáis selado para o dia da redenção. Romanos 8, né? Vai dizer assim, ó, versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus, né? Aquela pessoa que não está na carne, certo? Tem as pessoas que estão na carne, né? Mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, né? Este tal não é dele, certo? Aquelas pessoas que andam na carne, só falam coisas erradas, né? Prejudicam as outras pessoas, essas aí não, certo? Mas quem anda no Espírito de Deus, anda fazendo o que? A coisa certa, amém? Vamos dar continuidade aqui. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, né? Louvado seja Deus. Vai colocar 1 Coríntios 6:11, né? E é que se de algum tem sido, né, mas haver sido lavado, né, santificado, justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que eu disse anteriormente, né, que o Senhor Jesus, ele atua na igreja do Senhor também nos dias de hoje, certo? Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, né? João 6:16, 7 e 8. E que também produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, né? A gente vai ver lá em Gálatas, certo? Qual é o fruto do Espírito? O amor, né? A mansidão, a paz, a longanimidade, né? Tudo isso, irmãos, né? Ele demonstra que nós somos filhos de Deus, certo? Que nós temos, né, o Espírito Santo de Deus, né? Como é, irmão, que nós iremos pecar, né? Ser escravo do pecado, se nós sabemos que Deus é justiça e juízo, certo? Se você, né, tem esse entendimento que deve se afastar do pecado e se aproximar de Deus, né? Você é um filho de Deus, amém? Em nome de Jesus. Mas também não é só ter, é conhecer, né, e praticar, certo? Se afastar do mal. O nosso último ponto aqui, irmãos, é o Deus, né? Vamos aqui agora dar continuidade. É o penhor da nossa herança, certo?
O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, né? Ainda primeira parcela, certo? Ou seja, né, irmão, nós estamos aqui agora garantidos, certo? Através do Espírito Santo de Deus, né? Ele é o penhor ali, né? Está ali nos nossos corações, né? Como garantia de quê, né? Da nossa salvação, certo? Vamos ler aqui, irmãos, em 2 Coríntios, do capítulo 1, né? No versículo 21 e 22, vai dizer assim, ó: mas os que nos confirma convosco em Cristo, né? É o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou, né? E deu o penhor do Espírito em nossos corações, certo? Isso, irmãos, é maravilhoso, né? Porque isso aqui pertence o quê? À igreja do Deus vivo, certo? Nós estamos o quê? Com o penhor de quê? De que pertencemos ao Senhor Deus, né? Somos selados, né? Deus nos colocou o penhor do Espírito Santo de Deus em nossos corações, amém? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação, né, garantida, certo? Isso está validado aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, certo? Irmão, cuidado, irmão, né, que devemos ter com essa salvação, certo? Com a permanência do Espírito Santo, né, em nossas vidas, né? A gente falou aqui a respeito de escravo, não foi isso? A gente sabe, irmão, que existe o escravo fujão, né? Ele é ali selado, né? Tem um proprietário, mas às vezes ele foge, né? É aquele rebelde, certo? Da mesma forma, irmão, né? É a vida espiritual, certo? Nós somos aqui, enquanto temos o penhor, né, do Espírito Santo em nossos corações, glória a Deus, certo? Mas o que a Bíblia diz também, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Nós temos essa certeza, irmão, da salvação, né? Mas nós devemos vigiar, certo? Orar muito, pedir a Deus para que nós não sejamos engodados, né? Com o mundo lá fora, né? Com as concupiscências da carne, certo? Que, irmãos, nos tenta de toda maneira, certo? Isso, irmão, é muito perigoso, né? Olha o que é que Timóteo aqui vai dizer aqui, ó: não neófito, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, certo? Paulo ali estava ensinando ao Timóteo, né? O obreiro ali, escolher, certo? Pessoas para o ministério, né? Pessoas crentes, né? Pessoas que né? Que eram salvas, né? Mas o que é que Paulo diz ali, né? Não novos, né? Novos quer dizer novinho demais. Para quê? Para que não se ensoberbeça, certo? Para a soberba, os irmãos sabem, né? A soberba precede a queda, né? Mas o que eu quero deixar aqui enfatizado, né? É que essa pessoa, ela poderia cair na condenação do diabo, certo? Amém? Então, irmãos, isso aqui é para os irmãos entender que a salvação se perde, viu, irmãos? Né? Deus, ele tem muitíssima misericórdia, né? Enquanto houver arrependimento, certo? Mas depois que não tem arrependimento, né? A paciência de Deus também, né? Ele é justiça, ele é juízo, certo? Mas glória a Deus que os irmãos estão entendendo, né? Vamos agora, irmão, graças a Deus, certo? Para a conclusão, né? Graças a Deus, irmãos, eu digo porque é a minha primeira vez, né? Aqui falando em vídeo, certo? Creio, né, irmãos, que é um resumo, certo? Queria eu falar algo a mais, né? Colocar algo a mais, mas o vídeo ia ficar muito estendido, amém? Aí nós estamos aqui passando esse resumo para que os irmãos fiquem aí inteirados, né? Do que está acontecendo na revista, certo? Conclusão, né? Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado, né? É só questão de tempo, né, irmãos? Você vê que antigamente, né, as pessoas profetizaram, né? Vai vir o Messias, né? Vai vir o Filho de Deus aí, né? Vai nascer de uma virgem, certo? E o que foi que aconteceu? Aconteceu, certo? Então, irmão, nós devemos estar ligados, certo? Na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai vir arrebatar a sua igreja, né? Ele vai vir, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito, amém? A fé é isso, né, irmãos? É crer
e ter convicção daquilo, né, que nós cremos, né, e vai acontecer em nome de Jesus. E eu e você não vamos estar no mesmo lugar em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Vamos orar agora para finalizar. Agradeço aqui a paciência dos irmãos, certo? E peço, irmão, né, compartilhe, né, o vídeo com os irmãos da igreja, certo? Para que eles possam também estudar, sejam inscritos do canal, né, da Assembleia de Deus Parque São Salvador, tá certo? Para que cada dia mais, né, nós possamos crescer, né, nesse ministério, né, de evangelizar, né, e ensinar e doutrinar nas redes sociais, amém? Isso é muito importante, né? As redes sociais é uma ferramenta bastante importante, né, para evangelizar, certo? O seu bairro, né, a sua cidade, o Brasil, as nações, né? Tudo isso é possível, amém? Senhor Deus e Pai, né, Deus poderoso, Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, leve, meu Deus, essas palavras, esse ensino, meu Deus, aos corações, Senhor. Deus, realiza uma grande obra, Senhor Deus. Nos desperta, meu Deus, para cada dia mais estarmos fazendo a Tua vontade, pois a Tua vontade, meu Deus, é a melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso ministério, abençoa a nossa liderança, Senhor Deus. Deus, tem misericórdia desses tempos, Senhor Deus, e guarda, meu Senhor Deus, eu te peço, meu Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, nos 4 cantos da terra, Pai. Senhor Deus, e aqueles, meu Deus, que estão distantes, aproxima, meu Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus Cristo a cura, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor, Deus, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.